Livro de Jó, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: porventura, tu não cercastes de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Uau! Essa é uma palavra que deveria encher o nosso coração de segurança, de confiança e de fé. E eu vou te explicar por quê. O capítulo 1 de Jó narra essa tentativa do diabo de investir contra a vida de Jó e com essa investida levar Jó para um ambiente de blasfêmia, de negação a Deus. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui é que antes de tocar em Jó, o diabo precisou pedir autorização ou permissão para Deus. Isso já colocaria na nossa vida algo extremamente fundamental. Porque o diabo não sai tocando na vida das pessoas de qualquer forma. O diabo, antes de tocar na vida de alguém, primeiro ele pede permissão. Isso para deixar muito bem claro que não existe uma batalha entre Deus e o diabo. O diabo é uma criatura. E como tal precisa de permissão para fazer muitas coisas que faz. Então o diabo, nessa tentativa de levar Jó à negação e à blasfêmia, o que ele faz? Ele pede permissão para Deus para tocar em Jó e Deus o permite. Deus o permite. Só que aí nós temos aqui, no capítulo de número 1, uma fala extraordinária. Porque olha só, o verso 9 diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste de sebe? Sabe o que o diabo está dizendo? O Senhor protegeu ele. Em volta dele existe uma proteção. Ai, se nós entendêssemos essa verdade. Qual verdade, pastor? A verdade de que há uma proteção ao redor da nossa família, ao redor da nossa casa. Olha o que ele diz: porventura não cercaste ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? Irmãos, que palavra de segurança é essa? Essa palavra deveria trazer ao nosso coração refrigério, conforto. Sabe por quê? Porque o diabo está dizendo assim: há uma proteção ao redor dele, da sua família e dos seus bens. Se o Senhor não me permitir, não tem como alcançar a vida de Jó, porque ele está guardado, ele está protegido. Há uma segurança nisso. A segurança que o Senhor deu a Jó e que é impossível transpor o que o Senhor colocou ali. Jó está falando aqui no livro a respeito de uma questão extremamente espiritual. E qual é essa questão? Uma proteção de Deus. Será que você nessa manhã pode declarar isso? Eu, a minha casa, os meus bens estão guardados pelo Senhor. Há um cerco de proteção. A maioria das pessoas diz assim: ah, pastor, mas eu não entendo isso. Claro que não entende, porque nós estamos falando de questões espirituais. Olha o que diz o Salmo 34, verso 7.
Salmo 34, verso 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando você vai ouvir a respeito do diabo nas Escrituras, a Bíblia vai dizer que ele anda ao derredor, porque ao nosso redor está a proteção de Deus. Ao redor está o cerco de Deus. O diabo pode estar perto, mas não pode, de qualquer forma, ultrapassar o cerco, senão pela permissão de Deus. E aqui é que nós precisamos entender essas verdades, porque falas como essa deveriam trazer ao nosso coração paz e tranquilidade, porque sabemos que em Deus estamos guardados, sabemos que em Deus estamos protegidos. Pastor, mas você está falando tudo isso, mas você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Ora, Jó também não sabia o que estava acontecendo na dele. Não é porque Deus abriu, por algum motivo, essa proteção, que algo está fora de controle. Deus permitiu que o diabo entrasse, porque conhecia quem era Jó. Sabe uma coisa interessante? É que nós sempre falamos sobre Deus. Quando nós vamos pregar, ensinar, fazer qualquer movimentação a esse respeito, é interessante, porque aqui no capítulo 1, é Deus que está pregando sobre Jó. Já viu isso? Já viu Deus pregando sobre algo? Deus está pregando sobre Jó. Olha a pregação de Deus sobre Jó. Deus pregando para o diabo a respeito de Jó. Está dizendo assim: e o Senhor disse a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Uma pergunta. E olha o que ele vai dizer: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Primeiro ponto da mensagem de Deus sobre Jó: não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus está pregando sobre alguém e olha as características da mensagem. Por que você acha que Deus abriu a proteção? Porque Deus conhecia Jó. Quando algo acontece na nossa vida, só acontece porque Deus nos conhece. Quando algo acontece na nossa vida, Deus só permite porque conhece quem nós somos de fato. A grande verdade é que a gente mesmo não sabe quem é. Não é verdade? A gente passa boa parte da nossa vida em crise existencial, sem identidade, pensando que é uma coisa quando na verdade é outra. Mas Deus sabe quem nós somos. E por saber quem nós somos, Ele sabe o que permite acontecer na nossa vida. Agora, uma verdade que nós precisamos ter aqui é de que há uma proteção. Há algo que guarda, há algo que cerca. Isso é extraordinário. Tem uma ilustração que dizem, isso é uma ilustração, tá bom? Mas uma ilustração que marca muito bem isso, né? Se eu não me engano, envolve Martinho Lutero.
de que um dia ele está deitado na cama, dormindo, e ele acorda com barulhos de pegadas se aproximando da sua cama, e as pegadas vão aumentando, ficando mais intensas porque estão se aproximando. E aí Martinho Lutero acorda e ele olha do lado da cama e ele vê o diabo do lado da cama. E aí ele olha e ele diz assim: ô diabo, é você? E aí ele vira para o outro lado e dorme. Para muita gente entrar em pânico, desespero, medo. Mas Martinho Lutero sabia: maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está em nós. A gente passa muito crédito ao diabo e se esquece do poder, da grandeza, da majestade, da soberania de Deus. É por isso que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, de dia tinha uma nuvem e à noite uma coluna de fogo que os guardava e os protegia 24 horas por dia. Porque esse é Deus, aquele que guarda, aquele que protege. Infelizmente, a gente passa uma parte da vida preocupado, ansioso, com medo, aflito, porque a gente desconhece que Deus guarda e protege os seus. Jesus disse isso olhando para Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntá-lo como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e você não quisestes. Você já viu aquela galinha que estão ali com seus pintinhos? Você já tentou chegar perto para você ver? A ilustração que Jesus usa, a ilustração que Jesus tem é exatamente essa. Quantas vezes eu quis ajuntá-lo como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e vocês não quiseram. Isso é fantástico. Isso é o que nós precisamos entender. Há uma proteção, mas a gente vive desgarrado. A gente vive fora. Não compartilhamos. Não vivenciamos tudo isso. Por quê? Porque estamos desgarrados. É aquele pintinho que vive fora, que está sempre caminhando longe, e que quando tem algum ataque não dá tempo de chegar, porque estava tão longe que não conseguiu chegar. Então, nós precisamos ter no nosso coração a convicção: eu estou guardado pelo Senhor. A minha família está guardada pelo Senhor. Os meus bens estão guardados pelo Senhor. Isso é uma certeza. Quem está falando isso é quem está enxergando o mundo espiritual. Não é Jó que está falando isso. Quem está falando isso é o diabo. De forma espiritual, ele está enxergando que existe uma proteção sobre Jó.
Há uma verdade aqui. Princípios espirituais. Estamos guardados pelo Senhor. Eu vou repetir aqui. Porventura não cercaste a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Às vezes a pessoa pensa assim, é porque só eu sou convertido na minha casa, então a minha família está desprotegida. Deus nunca disse isso. A palavra é: cercado Jó, a sua casa e a tudo quanto tem. Essa é a palavra. Por isso, nessa segunda-feira, a certeza, a convicção é: nós estamos iniciando com o conhecimento de que estamos cercados e protegidos por Deus. Aleluia! Glória a Deus!